niyama e um niyama, vamos dizer assim, da própria realização. Praticamente ali já uma abertura, porque depois o Patanjali vai descrever como samadhi. Quando você está vivendo nesse último niyama, é como se a bem-aventurança e a luminosidade divina já estão vigorando como ação livre em cada um de nós. Então, esse é o niyama Ishvara Pranidhana, o último dos niyamas que nós estamos fazendo, é da sequência de yamas e niyamas. Ishvara, como a gente sempre traduziu todos aí, vamos traduzir esse também. Ishvara, ele significa, normalmente ele é traduzido como Senhor, ou como Deus. Mas, na nossa concepção, e a gente já aqui utiliza uma linguagem que tenta se desfazer de uma linguagem que tem já em si uma carga de sentido que pode limitar o que a gente quer. Então, usar Senhor ou usar Deus nos limitaria em certos aspectos, a menos que a gente traduzisse o que quer dizer Senhor, o que quer dizer Deus dentro dessa perspectiva, que é o que a gente vai traduzir agora como Ishvara. Ishvara, se vocês lembrarem, no ano passado, quando a gente falou do número 6, eu traduzi pra gente a palavrinha Ruka, que vocês conhecem bem aí, acho que quase todo mundo conhece essa palavrinha, Ruka, porque o Ruka é algo que, tradicionalmente, como uma espécie de ritual, é o que a gente retira do Guru Granth Sahib. Então vocês podem ter uma relação com essa palavra a partir disso, que é o que a Guru Sandesh manda lá todos os dias, quem está no grupo que recebe, é o que a Índia, no Templo Dourado, abre e retira também uma mensagem para o dia. Mas entendendo o Ruka, como que a gente entende o Ruka e como que a gente entendeu o Ruka? Ru, essas duas primeiras letrinhas, Hu, elas significam luz. E Ka é a mesma raiz de Kar, de ação. Então, e que depois no seu Ma, né, Rukama, tem uma reação. Mas é a luz do divino que age e que, ao agir, revela a ele mesmo. Então, a reação em relação à ação da luz é ela mesma. Então, é ser luz. Então, seria assim, uma luz que atua diretamente, sem nenhum filtro e sem nenhuma vontade de querer direcionar essa luminosidade. Ela é livre. E ela é livre e se torna ação livremente. Isso é Ruka. E isso é Ishvara. É um tipo de luminosidade divina que age e que é o que é. Simplesmente, ela não quer ser algo diferente e nem está a serviço de nada. É uma ação livre, mas uma ação que surge da luz, ou surge do divino, ou surge da consciência, ou surge do sagrado. Estou entendendo luz como consciência, como sagrado, como um campo universal de fortaleza. Então, uma ação que surge deste campo. Por que as pessoas traduzem como Senhor? Porque quando uma ação surge do que é sagrado, ou surge do divino, ela não pergunta se ela vai acontecer ou se você quer que ela aconteça. Então ela não questiona, ela simplesmente acontece. Ela não fica com receio. Então, quando algo vem com uma intensidade para acontecer e que não há questionamento e não há dúvida sobre isso, a gente entende, a mente traduz isso como um comando, como uma ordem. E por isso que Ruka pode ser traduzido como comando, como ordem, e Ishvara pode ser traduzido como comando e como ordem. Só que a gente se relaciona de uma maneira equivocada com um comando e com uma ordem, então a gente coloca isso num ser externo, num senhor ou num Deus que comanda, tá? É por isso que a tradução foi para esse sentido, como Senhor, como Deus. É um comando e a gente não se relaciona bem com essa ideia de comando, então é uma ordem que vem de cima para baixo. Ou você, por vir de cima para baixo, você aceita essa ordem, daí você faz, ou você questiona. Então tem muita gente que cria uma relação também de rejeição, porque é uma ordem que parece vir de cima para baixo. Mas isso não quer dizer o que é o Ishvara. Ishvara é uma luz interior. É assim como o que nós temos falado aqui o tempo inteiro, desse transbordamento interior que vem à tona e que se revela naturalmente e que não questiona porque é o que é a própria verdade. Por isso é um comando, é uma ordem tão significativa, porque aquilo que pode vir como verdade vai acontecer. E se vai acontecer, é quase que fosse uma ordem de que aquilo irá acontecer. E aquilo acontece, porque é uma ação que vem de um núcleo muito essencial. Então isso é Ishvara, esse ímpeto de ação que surge do nosso núcleo mais essencial. Não vem de fora, vem de dentro, essa é que é a questão. Vem de dentro, e só vem de dentro se você está envolvido por uma fortaleza e um nível de relaxamento muito alto. Por isso que isso pode transbordar livremente, isso é Ishvara. E que é o começo aí, né, a primeira parte desse niyama. Ishvara
Pranidhana. Então, entendemos aqui essa parte desse comando que vem como um ímpeto interno, então não é fora. Então não caberia traduzir Senhor no nosso contexto, porque não é um Senhor, é uma ação que vem de dentro. Então, traduzir isso como um ímpeto que vem motivado por esse núcleo essencial nos faz mais sentido do que traduzir isso por Senhor. E também nos coloca numa direção mais adequada do que isso representa. Então, isso é Ishvara. E Pranidhana, Nidhana, tem dois contextos aqui, Pra e Nidhana. Então, uma combinação aqui também de duas palavras. Poderia também ter uma outra combinação de Prani e Dana somente. Mas vamos usar aqui essa do Pra e Nidhana. Seriam algumas maneiras de dividir, dá para dividir mais também, mas vamos entender dessa maneira que acho que vai ser significativa aqui para gente. Nidhana é um tipo de joia, algumas vezes traduzido como a joia do Dharma. Então, nós vamos lembrar lá que nós dividimos normalmente o tipo de ação no mundo como karma e dharma. Karma, uma ação que divide, e dharma, uma ação que une, ou uma ação em prol da união, ou uma ação que surge daquilo que é unido. Então, a joia dessa ação, da ação que vem de dentro. E para um sentido de aquilo que veio antes. Então, coloca essa ideia de que essa ação é a ação que surge daquilo que é a origem, ou que surge da origem, que surge daquilo que foi primeiro. Então, um tesouro, uma joia que está escondida, e também às vezes é traduzido como tesouro, esse Nidhana. Então, um tesouro que está escondido naquilo que é originário e que pode ser revelado através de Ishvara, através do comando. Então, veja que interessante para nós esse contexto desse niyama. Para nós é a revelação daquele tesouro mais interno, aquele pulsar essencial, nuclear, que pode ser revelado na forma de ação, comando, que é a atitude diante da vida, de ir em direção à vida. Isso é um comando para a gente, não é que a gente dá ordens para alguém fazer. Não, é um comando que surge de dentro. Você se sente sob o comando de si mesmo, vamos colocar assim, que talvez seja mais fácil de entender. Você está sob o comando, mas quem está? A própria consciência, a própria luz. Não há ninguém ali mais que está no comando. A própria luz é o comando. Seria o que na numerologia a gente entende como 11. É o centro de comando, mas qual é o centro de comando? A unidade. A unidade nos dois canais, 1 e 1, se reafirmando. Então isso para nós, aí, traduzindo em números, seria Ishvara Pranidhana. Essa consciência que se revela a partir dela mesmo e que não tem nenhuma noção de si mesmo ali presente. Todos os dramas, todos os jogos já foram se liberando ao longo do processo e só restou ali aquilo que é. Só restou a verdade. Aqui um outro mantrinha que a gente conhece bem, um mantra importante para a gente, Sate Namo. Só restou a verdade como identidade, ou seja, como realização da consciência. Ishvara Pranidhana, para a gente, também poderia ser traduzido como Sate Namo. Esse é o sentido mais elevado desse contexto de Satema. Não é só simplesmente você dizer que a verdade é a minha identidade. Porque quando você diz isso, a verdade é a minha identidade, há alguém que está dizendo isso. Quem é este que diz que a verdade é a própria identidade? No contexto de Ishvara Pranidhana e dessa realeza do que é Satanamo, não há ninguém mais dizendo. Há simplesmente a realidade, a verdade acontecendo, sendo ela mesma. Esse sendo ela mesma que é a identidade, que a gente entende como identidade, não uma personalidade com a qual você se identifica. Ah, eu tenho uma personalidade que é verdadeira, que vive a verdade. Não, não é isso. Satanamo não quer dizer isso. Satanamo quer dizer que o contexto da realidade está vigorando como a única instância, o 11, ou, aqui como nós estamos chamando hoje também, esse niyama, Ishvara Pranidhana, quando você está vivendo neste contexto, quando esta é a única possibilidade. E como é a única possibilidade, toda ação que surge desta única possibilidade é comando. Então, viver em Ishvara Pranidhana é viver nessa realização do Satanam, mas é viver conectado, sendo a própria luz pulsante, vivendo, sendo a vida. É uma ação que não espera nenhum resultado, ela simplesmente é porque ela é motivada a partir da própria origem. Uma outra coisa que o próprio Patanjali diz, que nós podemos entender aqui, que é yoga, é a suspensão dos processos de identificação, que nós já vimos lá atrás, se vocês forem lembrar, algumas aulas aí para trás. E depois disso ele diz lá, e o ser repousa
na sua própria origem e não mais se confunde com as flutuações da mente. Esse repousar na própria origem e não mais se confundir é Ishvara Pranidhana. Não há mais confusão, não há mais dúvida. Há um repouso total naquilo que é originário ou naquilo que pode dar origem, ou seja, no núcleo essencial, e de lá há um transbordamento. Um transbordamento em nível máximo. Como é que é outra maneira de te dizer esse transbordamento em nível máximo aqui no nosso ano, com o número 7? Perdoar. Uma doação em nível máximo, que ocorre a partir do dom, daquilo que é nuclear, daquilo que não foi nos dado como presente. Ou seja, que é a própria realidade. E que essa brincadeira com o nome presente, né, aquilo que a gente recebe, mas no entanto também apontando um sentido temporal de estar na realidade, estar presente, também faz referência a isso, algo que acontece em cada instante, em cada momento, e que acontece que não espera nada em troca, como eu comentei. Então, uma outra maneira da gente ver também esse tipo de ação, esse tipo de contexto, é quando a gente para de querer resultado, quando você percebe que você não está mais buscando resultados para ações, as ações estão simplesmente acontecendo, e não é porque você está manipulando, que você não quer mais resultado, não, agora eu entendi isso, eu não quero mais resultado racionalmente falando, intelectualmente falando, não, é uma vivência, é uma experiência que não requer nenhuma outra contrapartida, ela simplesmente é. E isso é vivido como uma experiência da totalidade. A gente poderia, por exemplo, incentivar e talvez entender, até como uma dica assim, para vocês poderem experimentar algo aí, que é algo que pode fazer sentido para vocês, num nível muito mais raso, tá? Do que o Ishvara Pranidhana está apontando. Mas pensem o seguinte, quantas vezes agora, fim do ano, é um momento interessante para pensar isso. Quantas vezes as pessoas começam agora a fazer as metas do ano que vem? É um momento crucial para isso, você começa a ter os desejos e os pedidos para o ano que vem, então porque quer coisas, quer que as ações que você faz agora tem algum resultado lá na frente, ou seja, esperam determinadas metas. A gente poderia colocar isso num contexto evidentemente mais raso, mas para vocês entenderem um pouco como que poderia ser avaliado isso, em vez de a gente colocar metas de resultados, por exemplo, onde a gente quer que nossa ação tenha um tipo de resultado, então você fala, eu vou fazer essas sequências de ações para que ela resulte num resultado X. Você não comanda o resultado. Você projeta um resultado, mas você não comanda. Quem comanda o resultado? A ação. A ação que surge e que tem uma reação contrária de mesma intensidade a partir da própria ação. Isso é Rukama. Então, a ação que tem uma reação e que é uma lei da física, uma lei do universo, que rege o universo. Isso é a lei do karma também, a mesma lei que rege essa condição. Então, o resultado nós não garantimos ele, mas nós garantimos a escolha para a ação. Veja que interessante, e que a gente comentou disso no Niyama Tapas, nos conflitos. Aqueles conflitos que a gente tem, que são decisões que geram um nível de contraste e que nesse contraste a dificuldade da decisão gera um tipo de calor. E quando a decisão é feita em prol dessa estabilidade interna, deste eixo interno de segurança, desse eixo nuclear, que não é falso, não é uma projeção, é uma realidade, ele gera um tipo de calor que libera. Nós comentamos isso no Tapas. Aqui é a mesma história. Se você projetar o tipo de mudança de comportamento, está no nível muito mais superficial do que o Ishvara Pranidhana está apontando. Mas entrando nessa ótica de metas e de coisas que a gente começa a fazer nesse fim de ano, se você mudar as suas metas e essas projeções para resultados, tirar o foco dos resultados e trazer o foco para o comportamento, ou seja, para as escolhas, você vai perceber que você deixa de querer manipular o resultado e você passa a inserir hábitos diários na sua vida. Então, um exemplo, né, daqueles mais rasos possíveis. As pessoas têm metas de emagrecimento. Um exemplo. Em vez da pessoa colocar uma meta de vou emagrecer 10 quilos, que seria uma meta de resultado, coloca vou praticar exercícios físicos todos os dias. Nisso nós podemos ter um controle. Você pode determinar os seus hábitos, ou a maneira como você se relaciona com essas decisões conflitantes entre escolher uma coisa e outra, como no Tapas, isso você controla, no sentido de que está nas suas mãos. A decisão está nas suas mãos. Eventualmente, você não tem o prana necessário, a força necessária para seguir e sustentar determinada decisão. É diferente do que você não ter a oportunidade de escolher. São duas coisas diferentes. Aí você trabalha na intervenção de trazer mais prana para o seu corpo, que são as práticas de Kundalini, para poder você tomar as decisões adequadas e que geram um tipo de calor, como em Tapas, que libera. Mas você não se apega ao resultado, você não decide qual é o resultado, porque a ação você não vai conseguir garantir o resultado da sua ação. Ela vai ter um resultado próprio a partir dela mesma e a partir do fluxo de movimento. E isso é um tanto, no sentido, como eu estou apontando aqui, raso,
o que é esse Ishvara Pranidhana, um tipo de ação que não espera resultado. Você se livra da necessidade de controle do resultado e passa a viver nas escolhas adequadas diante dessa motivação, desse eixo interno. Então aqui é uma mudança também nesse contexto de Ishvara Pranidhana, é uma mudança do eixo de segurança das coisas externas, ou seja, que seriam o referencial para onde os resultados apontam, sempre para algo externo, e você traz esse eixo para um núcleo interno. É um reencontro desse eixo interno nuclear e que te estabiliza. Então, aonde você buscaria segurança em elementos externos, ou até mesmo em algo que pareça interno, mas que são projeções desse contexto da intelectualidade, você traz esta região de segurança totalmente para o, vamos dizer aqui, para o coração, mas para esse eixo interno nuclear, de essência, de ação nuclear ou de comando. Então é esse deslocamento de onde está a nossa segurança, e ela está sempre internamente sustentada naquilo que somos em realidade. Sati Nama. Por isso que esse contexto do Satinama é muito relevante para o Kundalini Yoga. E não é à toa que é o mantra que nós fazemos no principal Kriya, no Sati Kriya, que inclusive é o Kriya que nós vamos fazer hoje para conectar toda essa condição de comando a partir de uma realidade interna e que pode transbordar naturalmente a partir deste contexto de núcleo interno, de estabilidade interna, onde o eixo de segurança está dentro nisso que é real, e não em todas as fantasias e todos os dramas que acontecem em volta e que ficam atrapalhando, criando uma camada de nebulosidade, impedindo que o reconhecimento dessa luz aconteça naquele instante e impedindo que a luz interna também transborde e impacte o sistema, o ambiente, todo o contexto onde você está inserido. Então, essa é o nosso direcionamento. É com essa bem-aventurança e nessa direção que nós encerramos esse estudo aí dos yamas e niyamas, que nós podemos retomar em outro momento, com outra perspectiva, mas foi interessante pra gente, e aí sincronizando com esse Kriya, que é o principal Kriya do Kundalini Yoga, talvez você já tenha ouvido eu falar em algum momento, que foi um direcionamento do Yogi Bhajan, que ele disse o seguinte: se todos os ensinamentos se perderem, fique somente com o Sati Kriya e ele vai ser o suficiente. Então assim, toda a essência está gravada nessa condição. Então se tudo se perder, faça Sati Kriya, esse você não pode esquecer. Porque se você fizer isso, você estará em um bom local. Ou seja, você estará mudando esse eixo de segurança que está fora para dentro. E então vivenciando aquilo que é real, a realidade. Sati. Sati, nós podemos entender como aquilo que é real, a própria realeza. Então, a condição de quem vive na realidade. E ao viver nessa realidade, é isso. Se torna isso, Nama, sendo isso. Então, sendo a própria vida, sendo a própria realidade, sendo o movimento. Ishvara Pranidhana, revelando o tesouro que estava na origem, que está no núcleo, traduzido na forma de comando. É nesse sentido que nós vamos hoje, e é o sentido do yoga como totalidade. Yoga, em sua máxima potência, é isso. Não são as práticas, não são os asanas, vocês sabem bem disso. Aqui a gente já tem traduzido essa crítica em diversos níveis. É a própria condição de permanecer num ambiente relaxado e real, seja ele qual for. Não tem nenhum estereótipo de contexto. Ah, um contexto é melhor que o outro. Não. Só é real se você estiver nesse núcleo interno. E aí você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar, inclusive, no inferno, se for o caso, e você estará vivendo essa bem-aventurança. Não interessa onde você esteja, desde que esse núcleo de essência interno esteja pautado nessa realidade. Aonde estiver, você estará bem. Esse é o nosso direcionamento, isso é yoga, quando isso acontece, e quando você experimenta essa realidade, neste instante, naquele momento em que tudo se torna um. Como Guru Nanak apontou, Ek, somente há uma única instância acontecendo, o próprio divino, a própria consciência e o próprio sagrado. Isso, para esse lugar que nós vamos, nos direcionamos.